Que a graça soberana do Senhor Jesus esteja com você, com toda a sua família, neste dia maravilhoso, programado para a sua vitória, para você se colocar de pé e marchar. Porque longo é o seu caminho e é um caminho que Deus vai trilhar junto com você, vai estar à sua frente te dirigindo e você jamais será envergonhado se a sua fé estiver em Jesus Cristo. Vamos para mais um vídeo da palavra do Senhor. Eu louvo muito a Deus por esse canal, porque eu estou sendo muito abençoada com esses vídeos. Você está sendo abençoado, famílias estão sendo abençoadas com a santa palavra do Senhor. Eu só tenho motivos de agradecer a Deus por Ele permitir que aqui na minha casa eu possa compartilhar a palavra do Senhor com você. Eu quero fazer uma leitura hoje que está em Atos, capítulo 12, mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, você que não é inscrito. Clica sobre o sino à direita, seleciona a opção todos para você receber os vídeos novos. Compartilhe os vídeos, dê o seu like e vamos juntos fazendo o ID do Senhor. Você não vai cansar de ver eu te pedir isso, porque eu sei que no teu coração tem o desejo de ajudar essa obra com o seu like. Quantas pessoas hoje deveriam e necessitariam ouvir a palavra que você vai ouvir, mas ainda não chegou até ela essa palavra. Quantos nesse mundo estão perecendo e ainda não receberam a mensagem de Cristo em seu coração, o caminho da vitória? Você é esse caminho, eu sou esse caminho para propagarmos o Evangelho de Cristo nesta terra. Compartilhe os vídeos, ajuda o canal a alcançar mais famílias e mais pessoas. E vamos para a palavra de hoje que diz assim, o subtítulo em Atos capítulo 12. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os matar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. O cenário do crescimento da igreja de Cristo, a igreja primitiva, é um cenário muito rico de perseverança daqueles grandes homens de Deus, alguns martirizados, outros não retrocedendo da sua fé, perseguidos, afligidos, mas não negando a Jesus. O livro de Atos tem vários relatos importantíssimos que servem para a nossa fé crescer a cada dia, porque tanto eu quanto você podemos nos dias de hoje abrir a Bíblia, falar de Jesus pacificamente no Brasil. Só que tem muitos lugares que isso não é permitido. E nós não podemos perder a oportunidade de falar da palavra do Senhor. Aqui o rei Herodes perseguia a igreja de Cristo, mandava matar. Nos capítulos anteriores, Saulo já tinha mandado, autorizado apedrejar a Estevão. A igreja estava sendo perseguida de uma forma terrível. Homens estavam sendo martirizados por causa do nome do Senhor. E quando Tiago, ele é morto a fio da espada, como o texto diz, e Herodes percebe que essa atitude dele agrada aos judeus, o que ele faz? Ele manda prender a Pedro, para depois da Páscoa entregá-lo ao povo. Porque o texto diz assim, no verso 4, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E Pedro, ele é preso, seguido por uma escolta
muito aperfeiçoada. 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para um homem que já estava preso, acorrentado, e mesmo assim 16 homens vigiavam Pedro dia e noite. Mas dentro do cárcere, preso, na cadeia, no presídio, melhor dizendo, sem dever nada, mas perseguido pelo nome de Jesus, você que é perseguido, não se desespere. Olha como a história de Pedro se resume e termina. Esse vídeo de hoje ele é importantíssimo para nós que passamos por momentos de perseguições. Fique atento ao desenrolar desta história, porque os soldados estavam lá escoltando Pedro, vigiando Pedro, talvez revezando entre eles. Alguns dormiam, depois outros 4 tomavam conta e iam fazendo o turno de revezamento para impedir que Pedro fugisse. Só que o que eles não contavam é que Pedro era um homem de Deus. O mesmo Pedro que andou sobre as águas. O mesmo Pedro valente e corajoso. Pedro estava preso e a igreja fazia contínuas e incessantes orações pela vida de Pedro. Olha o valor que a oração tem. Pedro está num local isolado, guardado mesmo. Podemos dizer que a 7 chaves. A igreja não estava dentro do presídio, a igreja estava fora. Os homens e mulheres, seguidores de Cristo, se reuniram para interceder pela vida de Pedro. Olha o poder da oração. Nós não mensuramos o poder que a oração tem quando nós suplicamos a Deus pela nossa vida, por outras pessoas, estando elas longe ou perto de nós. O poder que leva a oração e que responde em favor de outros vem de Deus. E o Pedro estava calmamente dormindo, acorrentado, preso, vigiado. Quando nós confiamos em Deus, nós podemos até estar passando pela corrente da perseguição, a iminência da morte, de algo terrível acontecer. Mas como eu disse no domingo, os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Talvez aquela contínua oração da igreja foi tocando em Pedro, trazendo para ele uma calma, um equilíbrio, uma confiança que Deus estava no controle de tudo. Aí chega o momento que o anjo do Senhor entra lá no presídio, vai abrindo as portas, tira Pedro daquele lugar. Quero até ler com você. Quero continuar aqui. O verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. Olha, dormindo entre os soldados e acorrentado. E sentinelas à porta guardavam o cárcere, totalmente vigiado. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Salmo 91, o que ele diz? O Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Você que habita no esconderijo do Altíssimo, que busca a Deus, pode passar a luta que for na sua vida. Pedro estava vivendo um momento muito difícil, mas a igreja orava, a igreja clamava a Deus pela vida de Pedro. E o anjo foi lá para tirar Pedro. E olha, seguindo o texto, o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele a Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disseram-lhe o anjo: cinze-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Para Deus não importa o que as pessoas estão te fazendo. Se são pessoas que têm um terrível mal para te atingir. Não importa a perseguição que se levantou no seu trabalho. Olha o cenário de Pedro. Como Pedro estava literalmente guardado. Ao olhar humano, o Pedro não conseguiria escapar de lá. O anjo do Senhor, ele veio, iluminou todo o cárcere, quebrou as cadeias de Pedro, tirou Pedro daquela situação, mandou ele calçar as sandálias, cingir-se e sair com ele
Aí eu pergunto para você, aonde estavam os soldados nesse momento? Aonde estavam os 16 soldados responsáveis de fazer o turno de segurança para Pedro não fugir? Aonde estavam esses homens preparados para que Pedro não fugisse? Ninguém tem poder mais que Deus. Ninguém pode mais que Deus. Essa palavra é para você, que olha as circunstâncias que você vive e fala, não tem jeito. Como que eu saio dessa situação, Helena? Olha tudo que está acontecendo dentro da minha casa. Olha a minha saúde. Olha o estado do meu filho. Olha o ponto que chegou meu casamento. Olha o que eu estou vivendo no meu trabalho. Dia após dia, eu estou sendo oprimida no meu trabalho de uma forma tão severa que eu penso em pedir conta, eu penso em exonerar, eu não sei o que fazer. Sabe o que você tem que fazer? Se posicionar como a igreja se posicionou, em contínua oração pela vida de Pedro. A nossa história só terá um rumo novo quando continuamente nós suplicarmos a Deus em oração, para que Ele venha em nosso favor, quebrando as cadeias do mal, das opressões, das perseguições, que pessoas são usadas pelo poder maligno para nos atacar, para nos afrontar, mas nós temos que ter a posição da igreja, que orava continuamente para a vida de Pedro, e também a postura de Pedro, que sabia o Deus que ele servia e estava calmo diante da perseguição, diante da guerra, diante da luta. Você nesta tarde, que se encontra encarcerado pela dor, pela depressão, pelo uso contínuo de drogas e não consegue sair dessa prisão do vício, essa palavra ela é para você. Quando o anjo chegou no presídio, quebrou as correntes, quebrou as cadeias, até aí era o papel do anjo. Mas qual era o papel de Pedro? Olha o verso 8. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe, põe a capa e segue. O Senhor quebra a corrente, quebra a opressão, quebra toda a ação do mal de sobre a nossa vida. Mas a decisão de se colocar de pé, de calçar as sandálias, de se erguer e seguir a Cristo, essa decisão é nossa. A decisão de querer uma mudança de vida, ela é nossa. O Senhor faz a parte dele e nós fazemos a nossa. A igreja fez a parte dela intercedendo por Pedro, o socorro foi. O anjo fez a parte dele, quebrou as cadeias, abriu as portas, mas o final dessa história foi de vitória, porque Pedro fez a parte dele. Ele se levantou, colocou a capa, calçou as sandálias, cingiu-se e seguiu o anjo até sair daquele lugar. O que está te faltando para a mudança da sua vida é você se colocar de pé. Porque muitos já te ajudam em oração e palavras, mas a decisão de não querer mais viver dessa forma, ela é sua. Que nesta tarde esse vídeo fale ao seu coração profundamente e você tenha a atitude de Pedro. Coloque-se de pé e siga uma nova história de vida. E que Deus te abençoe nesta tarde. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, dar o seu like, compartilhe os vídeos para o canal continuar crescendo. E até amanhã em nome de Jesus.